Então vamos abrir nossas Bíblias, dando continuidade à nossa série de sermões da carta de Romanos. Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, e fechando o capítulo 2, então de setembro até dezembro nós estudamos 2 capítulos, tá bom demais, né? São 16, tá, gente? A gente vai chegar lá, prometo para vocês, tá? Então, no capítulo 2, do verso 25 ao 29, está na tela também. Eu vou pedir para o Douglas passar, que tem na tela. Olha lá, está na tela, a gente pode acompanhar a leitura também na tela. Leiamos assim: a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler, e te pedimos que o Teu Espírito fale conosco, que possa nos iluminar mentes e corações, que nossas mentes estejam agora nesse momento voltadas somente para ouvir a Tua voz. Silencia, Senhor, a voz humana, e que somente a voz do Teu Espírito seja ouvida neste lugar. Convence-nos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, e nos aperfeiçoa para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Queridos, o tema do nosso sermão, que a gente pode intitular, a ideia central desse texto é a verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão. E se você parar para prestar atenção, você prestou rapidamente aí, você vê que Paulo está falando de circuncisão para cá, circuncisão para lá, judeu para cá, judeu para lá. E o que isso tem a ver com a gente que não é judeu, e com a gente que não se circuncisa, né? A gente não é circuncidado. E como é que fica? O que tem a ver isso com a gente? Tem tudo a ver, porque o que acontecia com o judeu e o que acontecia no Velho Testamento se torna realidade em Jesus. E por isso não precisamos fazer da forma que era feito, mas ainda assim fazemos, de certa forma. Então nós temos que ser circuncidados, e se somos crentes é porque fomos de alguma forma circuncidados, e a gente vai ver isso aí. Lembrando que nós estamos no trecho do capítulo 1, que vai até do capítulo 1 até o capítulo 3, e esse trecho da carta de Paulo, é um trecho que Paulo quer apresentar o Evangelho, e deixar claro que não só os gentios, que são os que não eram judeus, as pessoas de todos os outros povos, como nós somos brasileiros, os gentios estavam perdidos porque não conheciam a Deus, mas agora ele vai caminhando nessa direção aqui para falar, deixar claro que o judeu também, se o judeu não tiver um encontro com Jesus, não reconhecer a Jesus Cristo, o judeu é tão perdido quanto qualquer ser humano. E Paulo está mostrando essa realidade, que todo ser humano, seja ele judeu ou não, ele precisa do Evangelho. Se ele não receber o Evangelho, ele já está condenado. Então ele já falou de muita coisa, falou da ira de Deus, relacionada ali ao judeu, falou também da hipocrisia, falou que o judeu ele fala que é filho de Abraão e não sei o que e tal, mas na verdade ele não vive de acordo. E agora ele chega num ponto que ele vai falar de algo que o judeu protege, defende como se fosse o selo da salvação, a garantia da salvação. Ele fala: eu sou circuncidado no 8º dia de vida, e por isso eu tenho a garantia de que eu sou de Deus, e assim por diante. E ele se valia na circuncisão.
E é interessante que a aliança entre Deus e Abraão, ela foi marcada por grandes promessas, marcada com esse símbolo da circuncisão, que tem um significado profundo. E ao longo do tempo, essa prática da circuncisão, ela foi perdendo diante dos judeus essa essência original. Foi perdendo. E ela foi se transformando, em vez de ser um símbolo realmente profundo e espiritual, de pertencimento a Deus e de mudança interior também, ela se torna então um símbolo comum, um símbolo de uma devoção qualquer, de uma suposta garantia de que eu tenho selo, eu tenho a salvação automática. A ideia é essa. Eles estavam começando, ao longo dos tempos, os judeus começaram a perder o verdadeiro entendimento da circuncisão, e ela passou a ter esse significado falso, errôneo, de que a salvação era garantida porque eles tinham esse selo. Bem, interessante como profetas conhecidos como Moisés, Jeremias, eles enfatizaram a necessidade, eles mostraram a necessidade de uma transformação espiritual verdadeira, porque tem gente que fala assim, não, é isso mesmo que o judeu está falando, no Velho Testamento que valia era cumprir lá os rituais. Não, porque o próprio Moisés e o próprio Jeremias enfatizaram isso em textos conhecidos, de que é preciso ter uma mudança interior, não apenas cumprimento de rituais. E aí é interessante que também depois, nos tempos de Jesus, o apóstolo Paulo, eles foram judeus também, e eles também mantinham essa noção clara de que os rituais judaicos, eles só teriam valor se houvesse uma coerência espiritual, uma coerência interior, uma coerência do caráter sendo moldado e transformado. Jesus vai falar disso, Paulo fala disso, está falando aqui agora também. Jesus, inclusive, ele desafiou os judeus, eu já contei aqui para vocês, e eu repito, ele estava ali conversando com os fariseus, depois dele ajudar aquela mulher que seria apedrejada, você lembra daquele episódio da mulher que estava sendo apedrejada? Capítulos 7 e 8 de João, ali mais ou menos por ali, e ali depois que ele resolve essa situação dessa mulher que seria apedrejada, ele não condena a mulher, ele continua num debate ali com os líderes da lei, os fariseus, e os fariseus ficaram batendo no peito diante dele ali, se defendendo, dizendo que eram filhos de Abraão. E Jesus disse claramente assim, não senhor, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam se comportar, agir igual Abraão agia, fazer as coisas que Abraão fazia. Vocês fazem totalmente o contrário. O pai de vocês é o diabo. Vocês agem como o pai de vocês, que é o diabo. Vocês mentem, vocês são homicidas e tudo mais. Então Jesus, ele joga na lata e fala assim, não senhor, não bate no peito que você tem o selo, não bate no peito que você tem o DNA de Abraão, a descendência de Abraão, não, porque vocês não são filhos espiritualmente de Abraão. Vocês podem ser filhos biologicamente, espiritualmente vocês são filhos do diabo. Ele fala isso. Então Jesus deixa claro que o ritual que acontecia no judaísmo, e Jesus era judeu e cumpriu todo o ritual. Para quem não sabe, se você for lá olhar em Lucas, se eu não me engano, capítulo 2, 3, sei lá, logo depois do nascimento ali de Jesus, do relato do nascimento, vem um relato de que Jesus é apresentado no templo, e ele é apresentado no templo com 8 dias de vida para ser circuncidado, cumprir a lei direitinho. E aí aparece lá um profeta lá, conhecido ali do contexto, desconhecido da gente, mas conhecido na época, o tal do Simão, e ele fala um monte de coisa maravilhosa, e eu tenho até um sermão que eu já preguei sobre isso, muito legal acerca de Jesus, e Maria também vai ali guardando tudo que estava sendo revelado. Mas o interessante é que Jesus foi apresentado no templo, e cumpre o ritual direitinho. Eles apresentam rolinhas. Por que eles apresentam rolinhas para fazer o sacrifício? Porque eles eram pobres, e a lei dizia que o pobre não precisava levar um animal grande, podia levar uma rolinha. Então eles eram pobres, apresentaram com uma rolinha lá, 2 pombinhas lá, e cumpriram o ritual. Então Jesus, assim como Paulo, que se afirmou, deixou bem claro que era fariseu, Paulo, quando era chamado de Saulo na Bíblia, ele era fariseu, e como fariseu, perseguidor do evangelho, e depois convertido, e como fariseu cumpriu todos os rituais. E agora Paulo está falando que não é bem assim, e Jesus também já tinha falado que não era bem assim.
Então vamos lá, só 2 pontos para a gente estudar. Pode passar, por favor. Primeiro ponto, a circuncisão não pode salvar. E a gente vai entender isso relacionado com a nossa vida. Afinal de contas, a gente não foi, ninguém levou a gente no 8º dia de vida para se circuncidar, né? E a gente não se garante nisso mesmo, mas a gente precisa entender algumas coisas que tem a ver com a gente, porque a gente é religioso, muitos aqui foram criados na igreja, e a gente precisa entender também, tá? Mas vamos lá. Paulo, então, ele vai ressaltar essa importância da prática da lei, ou seja, a obediência à lei em relação à circuncisão. E ele vai destacar que não basta observar, cumprir a lei, cumprir está pago. Não é assim. Até porque ninguém consegue cumprir a lei. Pode cumprir o máximo ali que tentar cumprir, vai escorregar em alguma coisa. E quando escorrega em alguma coisa, desmorona toda a lei. A lei não serve para salvar, e Paulo vai falar isso. A lei serve para destacar o que é pecado e deixar claro que todos estão condenados. Esse é o papel da lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Somente um homem conseguiu cumprir a lei. E por isso que, apesar de ter as exigências da lei, era necessário sempre fazer sacrifícios no Velho Testamento para perdão de pecados. Eram perdões provisórios, vamos dizer assim, né? Perdões para 1 ano, depois renovava, alguma coisa do tipo, mas era perdão. Por que sempre era necessário fazer sacrifício para perdão de pecados? Porque o próprio Deus que criou a lei e revelou a lei, entregou a lei para os homens, ele sabia que eles não cumpririam e já nasceram descumprindo a lei. Então a lei nunca teve o objetivo para isso, para salvação. E os judeus começaram a bater no peito que tinha que obedecer à lei para ser salvo. E não é. Era necessário, vamos dizer assim, estar adequado àquela religião judaica daquele tempo para se ter perdão e buscar ao máximo obedecer à lei. E quando não conseguisse, tinha um sistema de perdão de pecados. Simples assim. Era assim que funcionava. Só que toda a estrutura da lei, ela só se sustentava, ou só teria validade se de fato aquilo que ela apontava se cumprisse. E ela apontava para quem? Para o Messias. Ela apontava para aquele que de fato cumpriria a lei. Ela apontava para aquele que de fato faria um sacrifício que não precisaria ser renovado todo ano. Não seria provisório, seria definitivo. Ela apontava para isso. E se essa expectativa não fosse atendida, ou seja, se Jesus não tivesse vindo, se o Messias não tivesse vindo e cumprido, tudo aquilo que ela apontava seria vazio. E aí é interessante que o caso é esse. Jesus já veio, cumpriu o seu papel, fez o seu sacrifício perfeito, validou tudo que a lei apontava e aguardava e sinalizava e simbolizava. O judeu, ao invés de ficar feliz, porque agora tudo se cumpriu, ele rejeitou o sacrifício de Jesus e disse que não, basta seguir a lei ali e obedecer. Aí ficou perdido na história, ficou complicada a situação dele. Foi isso que aconteceu. E é interessante que Paulo vem para esclarecer isso, reforçar essa questão e também deixa claro, o judeu precisa crer em Jesus para validar tudo que ele fez na lei, senão não tem valor. Então ele começa a bater agora nessa questão da circuncisão. Então quem defende a ideia da circuncisão, a circuncisão desmorona. Se você só confia na circuncisão, se você só confia na lei, você está condenado. Você não tem perdão. Se você só confia nos sacrifícios de animais para perdão de pecado, acabou. Não tem mais necessidade de sacrifício nenhum. O sacrifício perfeito de Jesus foi feito. E ele está tentando mostrar isso aqui. E é interessante que a lei, ela já contemplava então perdão de pecados por meio de sacrifício, como eu falei. Se não fosse necessário perdão, não teria sacrifício. Então, fica claro desde o início que a lei não era para ser, veja bem, não teria condições de ser obedecida, era para ser perseguida, era para ser buscada e o máximo de acerto possível, mas nunca seria atingida na perfeição, somente por Jesus. Lá atrás, o próprio sistema deles deixa claro isso. E em João 6, a gente vê um episódio muito interessante. Os judeus perguntaram a Jesus o seguinte, presta atenção.
Então lhe perguntaram, João 6,28. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Quer dizer, para cumprir, né? Quer dizer, eles estavam perguntando o que deveria ser feito para cumprir a vontade de Deus, para realmente obedecerem e guardarem os mandamentos, cumprirem a obra de Deus e tal. Aí Jesus respondeu uma coisa bem clara, fica claro aqui, ó, Jesus no verso 29 respondeu o seguinte: a obra de Deus é esta. Ele poderia dar uma lista de coisas, faz isso, faz aquilo, pega, cumpre a lei, não sei o que. Não, não, não. Jesus falou assim: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou, ou seja, crer em Jesus. A obra, a obediência à lei, o próprio Jesus falou, é crer em Jesus. Então Paulo não está inventando, aqui, dando uma de reformador do judaísmo, não, 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 ele está seguindo o que o Messias já tinha falado, e o Messias que cumpriu toda a lei, e não havia mais necessidade de apontamentos para o Messias, porque o Messias validou tudo aquilo. Agora era necessário cumprir o que o Messias passasse a revelar e falar, e de fato ele falou e revelou, e disse bem claro que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, ou seja, crer nele. Creiam em Jesus. Os judeus ficaram pensando, não, quero guardar os mandamentos, quero cumprir ritual, cadê? Quero oferecer sacrifício, não tem mais necessidade. E Jesus foi e falou o quê? Vocês querem fazer a vontade de Deus? Ele está falando o seguinte: vocês querem saber mais sobre as obras da lei? Vocês querem saber o que Deus exige de vocês? Que creiam em mim, que creiam que eu sou o Messias. É isso que ele está falando. É isso que Deus quer de vocês. Essa é a substância da lei, o centro da religião verdadeira do Antigo Testamento. Crer no Messias. Se o Messias já veio, não precisa mais de ritual. Ficou bem claro. E aí o verdadeiro judeu, então, teria que ser quem? Aquele cara que cria no Messias, aquela pessoa que de fato tinha fé no Messias. Ele no passado, ele tinha que crer no Messias que havia de vir. E depois ele tinha que crer no Messias que chegou, e agora no Messias que já veio, né? Esse é o judeu verdadeiro, mas não, eles não quiseram crer no Messias, dizem que o Messias ainda não veio, estão dizendo por aí até hoje. E ele então, Paulo continua argumentando que a circuncisão ela vai se tornar ineficaz a partir de agora, para quem transgride a lei. Quem que transgride a lei? Você sabe quem transgride a lei? Vou te contar, você, todo mundo, nós, todo mundo, você, eu, todo mundo transgride a lei. Então quando perguntar, quem descumpriu a lei? Todo mundo, você, eu, todo mundo. E quem cumpriu? Um só, Jesus. Então se a circuncisão ela perde o valor, ele está falando no verso 25, perde o valor para quem transgride a lei, ela tem valor para quem é pecador? Não, ela só tem valor para quem está debaixo da virtude do Messias. É isso que Paulo está falando aqui. A circuncisão tem valor se obedece à lei? Aqui, ó, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão, ou seja, você é tão incircunciso quanto os outros povos, que você fica falando por aí, que são perdidos, que estão perdidos aí diante de Deus. E aí no verso 26 ele vai prosseguir dizendo assim, a gente já leu, mas eu vou reforçar aqui para explicar, se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, se alguém consegue obedecer, esse cara está circuncidado. Esse cara está cumprindo tudo que Deus mandou, só que não tem, ele está falando uma hipótese, um raciocínio. Se alguém consegue, esse cara não precisa de circuncisão, ele precisa obedecer a lei. Mais importante do que o símbolo, é o que o símbolo representa. Se você cumpre o que o símbolo representa, você não precisa do símbolo. É isso que Paulo está falando aqui. E Paulo desafia os judeus e vai mostrando, no verso 27, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Sabe o que ele está dizendo? Os gentios que não são circuncidados estão crendo em Deus, se convertendo, estão tendo acesso a Deus. Eles não são circuncidados e eles vão, juntamente no juízo, condenar aqueles que serão, obviamente, condenados. E quem será condenado? Inclusive, um monte de gente que não crê em Jesus, obviamente, né? Todos que não creem em Jesus, e inclusive
o judeu que está lá, dizendo que tem a lei, que está circuncidado, bonitinho e tal. Você será condenado pelo gentio, que você fica batendo no peito, dizendo que é um perdido, que é um povo perdido. E Paulo pega pesado, né? E aí ele reforça, então, dessa forma, que a circuncisão, sem a fé verdadeira, sem a fé, ela é vazia. Então, desde o Velho Testamento, o pessoal tem mania de achar que no Velho Testamento, Deus era de um jeito e aí mudou. Não, é a mesma coisa. A salvação é pela graça, por meio da fé. Que fé que eles tinham que ter no Velho Testamento? A fé naquele que havia de vir. Que fé que nós temos que ter hoje? A fé naquele que veio e que voltará. Entenderam? É a mesma fé. É pela fé, e não é à toa que ele vai avançar na carta de Romanos, e vai ficar bem mais claro isso aí. Vai falar de Abraão, a gente vai estudar isso ano que vem. A gente vai falar de Abraão e outras coisas mais também que vai surgir ao longo da carta. Bem, ele vai confrontar essa falsa segurança que o judeu tinha na circuncisão, deixando claro que a salvação é firmada na fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, que é o Messias que eles tanto estavam aguardando, e não em práticas externas da lei. Por isso que Jesus condenava muito os fariseus, que eles eram assim, hipócritas. Aí não é à toa que Jesus, quando foi ensinar o Pai Nosso, primeiro ele falou assim, cuidado com as vãs repetições. Por que ele estava falando de vãs repetições? Ele estava falando de vãs repetições, porque os fariseus, eles oravam em público para aparecer, e ficavam falando lá, repetindo um monte de coisa, e o povo achava lindo, acreditando que aqueles homens eram praticamente anjos, e Jesus não tinha muita paciência com quem era hipócrita. Isso fica muito claro quando a gente vê a caminhada de Jesus, e a gente tem que ter cuidado para não ser hipócrita. Jesus não tinha muita paciência com quem é hipócrita, não tinha. Ele tinha paciência com quem era perdido, com quem era necessitado ali da salvação, da graça e de outros milagres, mas ele não tinha muita paciência com quem era hipócrita, que quem conhecia. E eu tive um sermão desse capítulo 2 que eu trouxe aqui, que eu falei assim, a responsabilidade do conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus, mais responsabilidade. E quando você tem esse conhecimento e não vive de acordo, Jesus não tem muita paciência para lidar com esse cara que diz que é religioso, que é pastor, que é líder, que é isso, que é aquilo, e não pratica a palavra de Deus. Bem, é isso que a gente vê nesses primeiros versos, 25 até o 27. Paulo desmistificando todo esse castelo de cartas totalmente desmoronando diante dos judeus e aos nossos olhos aqui também, deixando claro que sem a fé verdadeira no Salvador, não tem ritual que resolva, seja o deles do Velho Testamento, seja o nosso aqui também. É preciso crer no Messias. E aí vem o segundo e último ponto, versos 28 e 29. Então quem é o verdadeiro judeu? Quem, para a gente aqui seria, quem é o verdadeiro crente, né? Quem é aquele que de fato Deus reconhece como servo dele, como judeu verdadeiro que está debaixo da aliança dele? Quem é esse cara? Vamos ver aqui? Ele vai destacar que ser um judeu verdadeiro não se limita à questão exterior, que a gente já viu, como inclusive a descendência de Abraão, que eu já mencionei aqui, circuncisão ou coisas do tipo, observância a cerimônias da lei, festas, restrições de alimentos, eu não como alimento impuro e tudo mais, tudo isso, sem a fé no Messias não valia. E aí ele diz assim no verso 28, vamos relembrar aqui que a gente já leu, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física, ou seja, só no exterior e não alterou o interior, é isso que ele está dizendo aqui, não vale, é só, vamos dizer assim, só teatro, não é real. E ele vai, até porque o símbolo precisa de algo real, tudo aquilo era símbolo, simbolizava a realidade espiritual. Sem a realidade espiritual, o símbolo não tem valor. É preciso da realidade espiritual. Então ele vai ressaltando a importância de que o judeu tem que ser judeu no interior, que é um estado de espírito, que não é só exterior como eu estava falando, é um estado interior de espírito, que vai além dessas práticas, para tentar se identificar e tal, não, vai além.
Então, a pergunta que é, tá bom, mas o que é esse judeu verdadeiro? Aí ele responde no 29. No 29 ele deixa bem claro, não é desse jeito que ele falou no 28. Judeu é quem o é interiormente. Então ele já responde, não é exteriormente, é interiormente. E ele continua, e circuncisão é a operada no coração. Aí ele tocou num ponto central, coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora vamos entender isso aqui para a gente fechar. 4 características aqui dessa resposta. Primeiro, a verdadeira circuncisão ou o verdadeiro judeu é interiormente no coração, operada no coração. A palavra circuncisão, ela está relacionada, não sei se você já parou para ver isso, ao termo circundar, a ideia de estar em volta, né? Então isso deixa claro para a gente que a circuncisão seria a ideia de também, se é circuncisão no coração, é ter o seu coração totalmente envolto à ação do Espírito de Deus, que o transforma e o renova. Então Paulo enfatiza que essa circuncisão, ela precisa ser espiritual, uma transformação interna. Além disso, a gente tem também que ela é realizada pelo Espírito. Então ela é no coração, ela também é realizada no Espírito, pelo Espírito. Diferente do que acontecia com o menino que era levado com 8 dias de vida no templo, o bebezinho, ali quem fazia era o rabino, que era um símbolo, e o rabino não tinha a menor condição de fazer nada. E não tem como, o rabino, não tem como você, o senhor rabino, por favor, você pode transformar o meu filho de pecador a um servo de Deus, obediente? Ele não tinha esse poder, essa capacidade de operar no coração do bebê, não tinha. Mas o Espírito, Paulo deixa claro, o Espírito tinha. O Espírito podia então fazer essa operação no coração. E essa é a verdadeira circuncisão, o verdadeiro judeu convertido. Ele precisava então ter a ação do Espírito de Deus no seu coração. Então, operada no coração e por quem? Pelo Espírito de Deus. Terceiro, é uma circuncisão que não é realizada pelos preceitos da lei, pela lei escrita. Ele está dizendo nesse versículo, letra aqui significa lei. A lei de Moisés mandava cortar lá no 8º dia, circuncidar o menino, 8º dia de vida, mas só o cumprimento da lei não salvaria o menino, se Deus não operasse o coração. Então não basta ser da lei, tem que ser do Espírito, tem que ser do coração, tem que ser algo espiritual, não tem que ser da lei. E a quarta característica é que o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É interessante esse versículo, esse trecho do versículo, porque você fala, o que tem a ver louvor? Por que ele puxou esse louvor? Não estou nessa parte aí não, irmão, pode voltar. Estou ainda lá no ponto 2, pode voltar o slide, isso, estou no ponto 2, tá? O louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por que ele está falando isso? Verso 29 ainda, né? Por que ele está falando isso? O que tem a ver ele puxar esse assunto louvor? O que tem a ver louvor com circuncisão? Sabe por quê? É porque judeu, a palavra judeu vem do termo original Judá. E Judá, se você não lembra a história, Judá era filho de quem? De Jacó e Lia. E quando você tem o relato do nascimento de Judá, diz que ela deu esse nome que significava louvor. Ela estava dando esse nome ao filho porque ela estava louvando a Deus. Então Judá significa louvor. Então Paulo, ele está fazendo aqui um jogo de palavras, um trocadilho. Por falar em louvor, ele está querendo dizer o seguinte, já que o nosso nome aqui significa louvor, então o louvor não tem que ser dos homens, dizendo, você é judeu, eu sou judeu, e todo mundo se abraçando, todo mundo feliz, nós somos judeus, ou seja, nós somos povo de Deus. Não, esse louvor que vocês tanto professam na língua, na linguagem de vocês, do termo judeu, esse louvor não tem que vir de homens, tem que vir de Deus. Se Deus realmente reconhecer que você é judeu, então você é judeu. O louvor, o elogio, o reconhecimento não é de homens, mas é do próprio Deus. Só Ele pode atestar e reconhecer que você é um verdadeiro judeu. É isso que Paulo está falando. E ele está falando para um judeu imaginário, né? Lembra que o Rafael trouxe essa informação para a gente semana passada? Ele está conversando, aquela famosa figura de linguagem
muito utilizada na antiguidade e também na filosofia, que é a diatribe, ou seja, ele começa a falar com o opositor. Então está falando com o judeu, já falou com o judeu semana passada lá com Rafael, né? E agora está falando aqui também. Então ele está deixando claro, ó, judeu é isso aqui, não é isso que você está falando aí não. O que ele está falando? Nada, é um cara imaginário, entendeu? Então Paulo está meio que nessa dinâmica aí. Então, resumindo, para entender o que é o verdadeiro judeu, ser judeu não é uma questão de descendência, de raça, mas é um estado de espírito. O verdadeiro judeu é aquele que tanto no Antigo Testamento quanto hoje crê em Deus e no Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que passou por uma transformação espiritual interna, cujo coração foi convertido, está aberto para Deus, sensível à palavra de Deus e quer viver para Ele. Esse é o verdadeiro judeu. Então não tem escapatória, nem o judeu, nem o não judeu, não tem escapatória. É preciso crer em Jesus. O evangelho é um só, de Gênesis a Apocalipse. Agora sim, meu irmão, pode passar para o próximo slide, terminamos. 3 aprendizados para a nossa vida. Primeiro, o verdadeiro judeu, você pode substituir também como verdadeiro crente. O verdadeiro crente, ele crê em Jesus como Salvador. Ah, estou cansado de saber. Então, mas crer em Jesus não é só acreditar que aconteceu. Essa fé não é a fé que salva. Acreditar que aconteceu, que a história aconteceu, tem um monte de gente que é estudioso da história que acredita que aconteceu. Mas isso não muda nada na vida deles. A fé que salva é uma fé que acredita que aconteceu, ou seja, histórica, que algo aconteceu, mas é uma fé também que tem uma implicação moral para a sua vida. E se isso aconteceu, eu preciso me posicionar e responder a essa realidade. E aí é que é uma fé salvadora. Até Tiago vai lembrar disso, né? Vai dizer, por exemplo, que a fé sem obras é morta. Ele vai dizer que crê, todo mundo crê, até o diabo crê. Ele vai falar algo nesse sentido. Mas a fé que salva, ou seja, crer em Jesus como Salvador, é crer que você é pecador, precisa de um Salvador, que o Salvador é Jesus Cristo, e não é outro, e Ele é a solução, para mim, para você, e até para o judeu, qualquer um deles, não importa a circuncisão que você tenha feito, não importa se você já foi batizado, não importa, você precisa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso faz você mudar de vida e não ser um hipócrita, como Paulo estava falando no início do capítulo. Esse é o primeiro aprendizado. O verdadeiro judeu, o verdadeiro crente, ele crê em Jesus como Salvador. Os judeus que não creram em Jesus, eles estão sim em condenação espiritual, enquanto os que creem fazem parte da igreja, que é o povo de Deus. Segundo ponto, o verdadeiro batismo, agora eu vou falar disso, é no Espírito. Agora chegou aquilo que tem a ver com a gente, porque circuncisão, nós não somos judeus, né? Mas qual é o sentido? Porque o batismo, ele tem uma relação bem clara com a circuncisão. O símbolo da circuncisão na igreja é substituído pelo símbolo do batismo nas águas, tá? Pelo símbolo do batismo nas águas, mas a palavra de Deus vai falar do batismo nas águas, vai falar do batismo no Espírito e vai falar do batismo no fogo. Tá? O que seria o batismo nas águas? É um símbolo, uma prática religiosa para você ingressar naquela comunidade, naquela igreja local. Esse é o batismo nas águas. É um símbolo que expressa uma realidade que já aconteceu, que foi a sua conversão. Ele não te dá nada, ele não te dá nenhuma, não complementa a sua salvação, ele não te dá nada, nenhum meio de graça. É um símbolo. Agora, é uma ordenança que deve ser feita para que quem quiser ingressar à igreja tem que passar pelo batismo nas águas. Quando a Bíblia vai falar, e quando o texto bíblico no Novo Testamento vai falar de um só batismo, ele não está falando de batismo nas águas, está falando desse batismo agora, o batismo no Espírito. O que é o batismo no Espírito? É o que acontece em Efésios, capítulo 1, do verso 13 ao 14, Efésios capítulo 1, do verso 13 ao 14, quem lembra desse texto, do capítulo 1 de Efésios, é um texto que você pode dividir em 3 partes, né, desde o capítulo 3 até o 14, e na primeira parte você vai ver que Paulo está falando da obra de Deus, o Pai, o Criador, que tem um plano, e esse plano está em execução.
tudo para o louvor da sua glória. E aí vem o segundo trecho, que é a obra do Filho, que cumpre, coloca em prática o plano do Pai, também para o louvor da glória de Deus, da sua graça, né? E aí vem a terceira parte, que é exatamente esses dois versículos, 13 e 14. Essa terceira parte é a obra do Espírito. O que o Espírito faz na gente? O que é esse batismo no Espírito? É isso que eu vou ler aqui agora. E também termina para o louvor da sua glória, né? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o batismo no Espírito, segundo este texto aqui bem claro, é quando você então recebe o Espírito Santo. E por esse texto, como que alguém recebe o Espírito Santo? Alguém que ouviu e creu na palavra, na pregação da palavra, na pregação do Evangelho. Então quem ouve e crê, está recebendo agora o Espírito Santo, o batismo do Espírito. Interessante que quem ouve e crê, primeiro ele também está sendo convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele ouviu, creu e recebeu o Espírito Santo. Agora ele se torna a habitação do Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo. E isso é o que? O selo. Então o que vale é o que é espiritual, está aqui. É o selo verdadeiro. O selo, vocês foram selados com o Espírito Santo, garantidos, selados, guardados, garantidos. E aí diz mais, que é a garantia da nossa herança. Quer dizer, o Espírito Santo, que é o selo, é a garantia de que nós, que temos o Espírito Santo, receberemos a herança. A herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, até o último dia, quando a redenção se concretizar, que é o dia da glorificação. E ele termina para o louvor da sua glória. Então a obra do Pai é uma coisa que a gente não estudou hoje, a obra do Filho é outra, e a obra do Espírito é essa. Isso é o batismo no Espírito. Então, para ser uma pessoa que verdadeira crente, ela tem que ter um verdadeiro batismo. Ela tem que ser batizada no Espírito. O batismo na água é o símbolo da realidade, de que você e eu somos e fomos batizados no Espírito. E o que seria o batismo no fogo, já que eu citei? Só para falar rapidamente. Batismo no fogo é o batismo que ninguém quer passar. Tá? Só deixar, acho que deu para entender, né? Batismo no fogo, quem batiza com fogo? O mesmo Espírito que batiza com o seu próprio Espírito, o mesmo Espírito que nos dá a vida eterna. Mas o batismo no fogo é o batismo que aquele que não crê em Jesus, aquele que diz que é judeu e é um falso judeu, aquele que é um falso crente, hipócrita e tudo mais, esse cara vai acabar passando. É o batismo da condenação eterna. Não queira, não peça pelo fogo, não peça pelo batismo do fogo. Peça pelo batismo do Espírito, sempre o batismo do Espírito, amém? Então, por que eu estou falando isso nesse ponto aqui? Porque é preciso que você que é jovem, você que é adolescente, é preciso que nós saibamos, jovens e adolescentes, que o fato de a gente ter sido criado eventualmente na igreja, não garante nada para mim e para você, não te garante salvação. O fato de você ter sido criado num lar evangélico, não garante nada para você. Eu já falei para você, você é membro da igreja, você tem o nome lá no sistema da igreja, pega lá, pede para imprimir uma carteirinha, vai no cinema com a carteirinha, tenta entrar no cinema lá, tu consegue? Não consegue, nem no cinema vai querer entrar no céu com a carteirinha, no cinema e não entra, quer entrar no céu, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, é tão simples de entender, né? Essa carteirinha nossa tem menor moral, só serve pra gente aqui. Não tem moral lá no cinema que tá todo mundo, sei lá, o pessoal é tudo do inferno, sei de onde eles são. Imagina tu achar que vai entrar no céu. Então o que é preciso? É preciso ser batizado verdadeiramente. A verdadeira circuncisão é o verdadeiro batismo. O batismo substitui a circuncisão. A circuncisão no coração é o batismo no Espírito Santo, que transforma o meu e o teu coração numa nova criatura e te faz viver agora em obediência a Deus, confiando que aquilo que faltar, né, ou seja, tudo, Jesus Cristo pagou na cruz e cumpriu.
Amém? E o último ponto, a salvação, ela então não está baseada nos nossos rituais religiosos, nem os dos judeus e nem os dos crentes, dos evangélicos. E essa verdade, então, ela vai se estender a gente. As igrejas evangélicas dos nossos dias, né? Elas dão a impressão, às vezes, que se você der dízimo suficiente, certinho, se você fizer sacrifício, chegar na hora, não sei o quê, fizer campanha, participar das reuniões, fizer tudo certo, você vai ser um crente verdadeiro, um crente fiel, e então isso Deus vai te recompensar com a salvação. Não, se você fizer tudo certo, Jesus manda falar assim, no dia que você fizer tudo certo, fala assim, eu sou servo inútil. Jesus manda falar isso. E é claro que você será recompensado, mas não para a salvação. E se você fizer tudo certo, significa que você, de fato, é salvo. Você não tem como fazer tudo certo para conquistar a salvação. Você tem como fazer muita coisa certa, porque recebeu a salvação e o Espírito Santo habita em você e te capacita. Então, as boas obras de obediência a Deus que nós devemos viver, nós não devemos viver para conquistar a salvação. Nós devemos viver e vamos viver porque já recebemos a salvação. Então, quem não vive é porque não recebeu. É simples assim. Então, não confie que você está cumprindo uma... A gente se perde, hein? A gente... é verdade, amém, glória a Deus. Daqui a pouco você está fazendo um monte de coisa e daqui a pouco está cobrando Deus. Deus, pô, como é que é? Eu fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo e a minha vida está desse jeito. Aí você cobra a Deus. Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. Se você pediu o que você merece, não faça isso. Não peça o que você merece. Não ache que você merece alguma coisa, porque você fez alguma coisa certa. Jesus nos ensinou a dizer, sou servo inútil, humildade, porque se você faz alguma coisa certa, o próprio Paulo já nos ensinou. Em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, ele vai dizer assim, primeiro assim, ó, exerçam, coloquem em prática a salvação de vocês com temor e tremor, ou seja, vocês têm responsabilidade, vocês são crentes, vocês são da igreja, se esforcem e obedeçam. E logo no 13 ele fala assim, mas é Deus quem efetua, tanto o querer quanto o realizar. Como assim? Eu tenho que fazer, colocar em prática, mas é Deus que faz. Sim, faça tudo certo e se esforce para fazer, confiando que Deus está com você, e o Espírito Santo habita em você e te capacita. Fez certo? Não vai ganhar parabéns não. Quem vai ganhar parabéns é Deus, foi Ele que fez através de você. Quem vai ganhar o louvor é Deus. É isso que vai acontecer. Tá certo? Então, concluindo, a religiosidade ela não vai salvar ninguém. Se você não for uma pessoa que nasceu de novo, se você não tiver uma mudança de vida, se você não tiver uma transformação espiritual no seu coração, você vai estar condenado por causa dos seus pecados. Você vai receber uma ira de Deus justa. E por isso que está escrito em João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, João 3, verso 5, diz assim, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, porque ele era um judeu que praticava tudo certo. Digo-lhe a verdade, Jesus falou para ele, para Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Então, Jesus já estava falando que a gente tinha que passar pela transformação espiritual, e isso seria externado com a água, com o batismo. É disso que Paulo fala aqui, de um novo nascimento, de uma mudança de vida no coração, que pode ser então percebida na conduta das pessoas. Concluindo, pode passar, irmão, por favor. Concluindo, a questão mais importante da nossa vida é essa que a gente está conversando hoje. Saber se o nosso coração, irmão, foi transformado. Saber se ele foi circuncidado. Saber se ele foi batizado. Saber se Cristo mudou a nossa vida. Porque saber se você foi batizado nesse batistério ou em qualquer outro, de qualquer outra igreja, todo mundo sabe. O mais importante é saber se você foi batizado no Espírito e assim circuncidado no Espírito e no coração. Se Cristo mudou a nossa vida, se nós somos novas criaturas, é isso que é o mais importante. Eu não estou perguntando para você lembrar a data da sua conversão. Tem gente até que não lembra porque era muito novo.
faz parte, muito criancinha. Mas o que eu estou dizendo e fazendo você se perguntar é se há evidência e fruto de uma mudança no seu coração. Realmente você tem fruto do Espírito? Realmente você se comporta cada vez buscando mais se parecer com o caráter de Jesus? Se você é filho de crente, foi criado na igreja, está crescendo na igreja, eu vou dizer uma coisa para você, não fique iludido com isso. A salvação ela é individual. É aquele ditado famoso que a gente pega lá do conhecimento popular e traz para um conhecimento da religião, né? Diz que filho de peixinho é, a gente vai dizer que filho de crente, crentinho é? É isso? Não, não é. Não é. Se você é filho de crente e não sabe como é que está a tua situação, só vou dizer uma coisa, você precisa, como qualquer pessoa precisa, se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo, de todo o seu coração, entregar sua vida para Ele. E que hoje, então, a gente possa ter essa certeza, de que Deus está falando aos nossos corações, que Deus está nos confortando, inclusive, porque a gente não precisa ser judeu exteriormente, nós somos brasileiros, e que Ele nos ajude e nos fortaleça, para que a gente possa entender, que a coisa mais importante não é mesmo o exterior, é o interior, só que o exterior é consequência do interior. Se no exterior não aparece, é porque no interior não aconteceu. Que a gente possa ter essa certeza de resolver o problema interior, para que ele possa transbordar para o exterior. E que o verdadeiro judeu é aquele que é interiormente, que o verdadeiro crente é aquele que é no coração, que a verdadeira circuncisão e o batismo é no coração, feita pelo Espírito Santo, e o louvor e o elogio disso, quem vai dar é Deus, no último dia, quando nos buscar, e dizer assim, o próprio Jesus dizer, venham benditos do meu Pai, tenho para vocês aqui a herança, a morada, e que para tanto então o Senhor nos abençoe. Vamos orar?